Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e estamos aqui para dar aula hoje para o 8º ano. E o nosso assunto de hoje vai ser os Estados Unidos no século XIX. Então, como os Estados Unidos vai se tornar uma potência na América e depois, isso já a gente vai ver só lá para o ano que vem, depois da Primeira Guerra Mundial, ele vai se tornar a maior potência do mundo. Então, o que vai acontecer? Primeiro, vai ser que os estados, as 13 colônias, né, não vou falar Estados Unidos ainda, as 13 colônias vão se tornar independentes, né, da sua metrópole, que era a Inglaterra. Então, nessa guerra que vai acontecer no final do século XVIII, na qual os colonos vão se tornar independentes da Inglaterra, vai ser uma guerra na qual os colonos vão ter a ajuda da França para ganhar, né, essa guerra de independência e assim tirar os ingleses daqui das 13 colônias na América. Era uma faixa de terra ali que pega o litoral do atual Estados Unidos, ali do Oceano Atlântico, e assim essas 13 colônias se tornaram independentes. Mas aí os Estados Unidos quis fazer na qual seu território aumentasse, fazendo aí a expansão do seu território através de negociações, de compras de terras e às vezes até guerras, na qual os Estados Unidos vai aumentar seu território. Para vocês terem uma ideia, está aí, por exemplo, no livro, Louisiana, por exemplo, o estado da Louisiana foi adquirido da França, tá? Temos aí a Flórida, que foi adquirido, né, conseguido da Espanha, tá? Outro também vai ser o México, né, o Texas, ali, por exemplo, pertencia ao México, tá? Então chegou até a ter uma revolução texana, na qual essa região queria se tornar até independente, mas no final eles acabaram fazendo parte ali da região dos Estados Unidos, tá? Então assim os Estados Unidos começou a aumentar seu território. Mas também tem outra situação que vai falar assim, marcha para o oeste, na qual esses colonos começaram a correr, né, em direção ao oeste para tomar terras, incentivado pelo governo estadunidense, tá? Agora já Estados Unidos, não mais 13 colônias, tá? Para eles aumentar seu território, tá? Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos também aproveitou o Tratado de Viena, que logo após que Napoleão Bonaparte, né, cai em 1815 na Europa, no Tratado de Viena, tá? Esses países deveriam, né, que tinham colônias aqui na América, tinham que retomar suas colônias. Mas como eu estava dizendo, a Inglaterra, por exemplo, não quis nem se meter, apesar de ter feito parte do Tratado de Viena, mas ela na realidade queria ter a independência dessas colônias, principalmente espanholas e portuguesas, para que elas vendessem mais seus produtos industrializados. Os Estados Unidos já aproveitando isso, já sabendo que, por exemplo, ou poderia esses países, né, voltar a se tornar colônia, os Estados Unidos vai apoiar também a independência das colônias espanholas e também portuguesa, né, no caso aqui o Brasil. Tanto é que o Brasil, um dos primeiros países a reconhecer a independência do Brasil, um deles vai ser os Estados Unidos, tá? Porque tinha a famosa doutrina Monroe, né, do presidente James Monroe. Ele falava que a América é para os americanos. Claro que a gente fala assim, poxa, ele é tão bonzinho, né? Que nada, ele estava defendendo seus interesses, nas quais as suas manufaturas, suas indústrias estavam nascendo para ter como vender para esses novos países que estavam nascendo.
Claro que a Inglaterra ainda dominava o mercado aqui de produtos industrializados. Os Estados Unidos estavam querendo começar a entrar nesse mercado. Tanto é que os Estados Unidos, ele, com a sua marcha para o oeste, o intuito dele era chegar e chegou ao Oceano Pacífico, tá? Para abrir seus domínios, né, de venda dos seus produtos industrializados para os países ali orientais. Tanto entre eles, por exemplo, tem o Japão, tá? Que é um país fechado. Os Estados Unidos foi o primeiro país, né, a chegar lá e forçar uma barra para o Japão abrir as suas portas para seus produtos industrializados, tá? Para vocês terem a ideia, essa corrida, já que eles ainda não podiam concorrer diretamente aqui com a Inglaterra, com seus produtos industrializados, apesar da doutrina Monroe, falava lá, ó, América é para os americanos. Algum país da Europa, se caso vier se meter aqui na Europa, está declarando guerra aos Estados Unidos. Tanto é que temos aí a Costa Rica, que é um protetorado dos Estados Unidos. Eles chegaram, né, até a sugerir também ser o Cuba, né, o país Cuba, ser também um protetorado dos Estados Unidos, mas acabou descartando essa situação, tá? Eu não sei se vocês sabem o que é um protetorado. Por exemplo, ele é um país independente, mas tem a proteção dos Estados Unidos, tá? Não se torna um território estadunidense, tá? É só um protetor. Vou proteger aquele país. Cuba não aconteceu isso, mas Costa Rica sim, tá? Continuando ainda aqui, dentro dessas propostas, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, dessa marcha para o oeste, tá, o governo vai apoiar os colonos a tomarem a terra dos indígenas e também a matá-los. Tanto é que tem muitos filmes estadunidenses mais antigos, da década de 20 do século passado, né, década de 30, na qual faziam filmes de faroeste, na qual os índios eram vistos como os vilões. E os cowboys, que vão nascer, vão aparecer, certo? Eram os mocinhos. Então, nesses filmes, né, então sempre tinha aquela briga entre os cowboys e os índios, e no final os índios eram mortos. Então os cowboys venceram, eles são os verdadeiros heróis. Que nada, na realidade, se você for pensar, os cowboys que são os bandidos, os mocinhos eram os índios, que eram habitantes aqui da terra, que foram expulsos das suas terras ou foram assassinados em massa, certo? Pelo governo estadunidense para a ocupação dos seus territórios. Quer dizer, para vocês verem aí que a expansão estadunidense foi gerada aí por compra de territórios ou lutas contra os países como, por exemplo, a Espanha, ou contra os habitantes das terras, né, os índios, que foram expulsos das suas terras e seus familiares foram exterminados, vamos dizer assim, tá? Mas aí os Estados Unidos conseguiu aumentar seu território, então ainda tinha um probleminha aí. Vai vir a Guerra Civil Estadunidense, conhecido como a Guerra Civil. De um lado estava o norte, que era industrializado, tá? Isso pelos anos de 1860 que vai começar a acontecer isso, tá? E no sul era agrícola, sendo que o sul era escravista, mantinha os escravos para trabalhar na lavoura, né? Que era a monocultura, normalmente o algodão, que vendia para as indústrias inglesas. E o norte era industrializado. Então, vai ter as eleições na qual, em 1860, na qual o presidente que vai ganhar vai ser Abraham Lincoln, tá? Que levantava a bandeira da libertação dos escravos, tá? Isso em todo o território estadunidense. O
que vai acontecer? O Sul não vai gostar disso e vai se separar. Tá? Em 1861, que começa a realidade, a Guerra Civil Estadunidense, ele vai se separar e vai se tornar agora um novo país. Tá? Vai ser os Estados Confederados da América. Tá? E Abraham Lincoln vai para essa guerra. Tá? Então, nessa guerra civil morreu muita gente, tá? E no final, o Sul chegou no início a ganhar até algumas batalhas, tá? Mas depois o Norte, por ser industrializado, produzir suas próprias armas, e também vai acontecer de o Norte não deixar chegar armas, por exemplo, da Europa, que era vendido para eles, já que eles não tinham uma indústria de armas. Então vai sufocar a economia do Norte, o Norte vai sufocar a economia do Sul, tá? Não deixando entrar produtos industrializados, armas, e também o Norte vai levantar a bandeira, ó, o escravo do Sul que fugir para o Norte, certo? Vai se tornar liberto. E se lutar do lado do Norte, também vai ganhar esse direito. Então, o Congresso, na época, vai aprovar a 13ª emenda constitucional, que vai fazer os escravos se tornar libertos em todo o território estadunidense. Abraham Lincoln ganha a guerra, tá? E assim mantém a unidade do país. Mas em 1865, quando ele foi ver uma peça de teatro, ele foi assassinado, tá? Atiraram nele dentro do teatro, chegaram a levar ele para casa, né? Lá ele foi atendido pelos médicos, mas infelizmente ele veio a falecer, tá? Então assim acaba esse período aí, mas os Estados Unidos mesmo assim eles mantiveram esse seu crescimento, manteve ali a ideia de que eles que mandavam aqui na América. E, como vocês sabem, isso está até os dias de hoje aí, tá? A influência, por exemplo, estadunidense aqui no Brasil, até hoje, pode ver que vocês, tudo aqui no Brasil, tudo tem que ter uma palavra em inglês para justificar qualquer coisa. Fake news, porque nada mais é do que uma notícia mentirosa, errada, mas você tem que falar fake news, porque é uma palavra que veio dos Estados Unidos. Às vezes tem pessoas que põem nome de filhos de pessoas de origem estadunidense. Começam a implantar festas, por exemplo, que não faz parte da nossa cultura, por exemplo, o Halloween, tá? Que é uma festa tipicamente estadunidense, mas eles conseguem exportar essas ideias e o Brasil compra essas ideias, tá? Então assim a gente viu aí como foi os Estados Unidos do século XIX, conseguindo aumentar seu território, conseguindo dominar o Oriente, tá? Ali o Japão, aquelas ilhas da Polinésia, por exemplo, o estado do Havaí pertence aos Estados Unidos, tá? É um estado dos Estados Unidos. Tanto é que quem nasceu lá foi antes do Donald Trump, né? Que foi o presidente Barack Obama, né? Sua mãe era do Havaí, seu pai era da África, e ele foi registrado lá nos Estados Unidos e assim se tornando presidente dos Estados Unidos, porque o Havaí é um estado dos Estados Unidos, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Gostaria muito aí que vocês fizessem os exercícios das páginas 252, 253, 254 e 255, tá? Depois nós vamos corrigir isso lá no Zoom. Eu tenho reparado que muita gente não tem aparecido lá, ou para dizer, ninguém tem aparecido no Zoom. Gente, não pulem lá, vão ver, eu estou dentro de sala de aula.
Se vocês verem, você de repente pode ver até seus colegas que estão lá com a gente lá estudando, tá bom? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!